Muito bom, vamos lá na palavra. Eu gosto muito desse texto de Gênesis 26. Na verdade, esse texto fala de crise, mas crise sempre também é momentos de oportunidade, né? Crise também é momento de coisas novas, né? A gente buscar coisas novas. E esse texto fala de crise, mas também fala de bênção, de, de oportunidades e que foi a saída. Não sei se vocês já ouviram aquela história da vaquinha, né? Que alimentava a família, e eles viviam ali muito bem, diante daquela vaquinha, tomando leite, fazendo os queijos, e era isso que tinha, e muita pobreza. Aí passou o discípulo com, com o seu senhor, e o senhor falou com ele, empurra a vaquinha dessas pessoas que estavam mais distante da casa no despenhadeiro. E eu, o discípulo falou, mas meu Deus, você vai fazer isso? Mas só tem isso de sustento, se fizer isso. Então, o discípulo empurrou, a vaquinha espatifou. Depois de alguns anos, eles voltaram lá, a casa era outra, as crianças mais saudáveis, todo mundo mais bem vestido. E o que aconteceu? Nós tínhamos aquela vaquinha, mas ela morreu, caiu no despenhadeiro e morreu. Aí nós tivemos que dar um jeito aqui, levantar, fazer alguma coisa. Então, na crise, sempre surgem oportunidades para mudar a história, para mudar a história. E esse texto também fala sobre isso. Eu vou ler alguns versículos, depois a gente vai caminhando no texto. Mas vamos ver qual é a grande crise que eles estavam enfrentando aqui. Então, o versículo 1 diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac, né, o filho de Abraão, ele foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Então, a crise aqui era uma crise de alimento. Era uma crise hídrica também, não tinha água e a água não tinha como regar a terra e não tinha alimento. E aí, Isaac tinha que tomar uma decisão. Tinha que fazer alguma coisa, senão a família ia perecer. E há momentos na nossa vida que a gente tem que tomar decisões. Aliás, nós tomamos decisões quase que todos os dias, mas tem decisões que são fundamentais, que vai destinar o futuro, né, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, das nossas gerações. Então, essa decisão aqui de Isaac era fundamental. Se ele ficasse inerte e não tomasse decisão nenhuma, que já é uma decisão, a família ia sofrer. Tomando uma decisão, ele poderia amenizar ou mudar a história, porque o momento era de crise. Era empurrar a vaquinha e arregaçar as mangas, né, para buscar algo a respeito da família. E a crise, então, era de fome, eles tinham que buscar, e aonde que tinha comida? Em Gerar. Gerar, como o texto nesse primeiro versículo diz, terra dos filisteus. Filisteus, maior inimigo do povo de Deus. Golias era um filisteus. E Davi enfrentou Golias. Então, imagina que situação. Se eu ficar, a família perece. Mas eu tenho a oportunidade de ir para um lugar que é o campo do inimigo. É o terreno do inimigo. Mas lá tem água, pelo menos, e lá tem um pouco de comida. Dá para salvar a família. E aí a decisão foi essa. É uma decisão difícil, realmente, né? É uma decisão muito complicada. Se a gente pensar Ruth com o marido, aliás, Ruth é a nora, né? Noemi com o marido, tinha que tomar uma decisão. Eles tomaram a decisão, não foi a das melhores. E aconteceu aquilo que a gente sabe, né? Mas nesse caso aqui, ele tomou a decisão e foi para essa terra dos filisteus. E eu creio que chegou lá muito temeroso, porque era o terreno do inimigo, era o inimigo mais ferrenho, né, do povo judeu, que já conhecia também o pai dele, Abraão. Mas ele foi para lá. E eu creio que quando ele chegou, e assim também acontece na nossa vida, tem lugares como esse que você tem que pisar em ovos. Já ouviu essa expressão? Você tem que ter cuidado no que fala, você tem que ter cuidado nas suas ações, nas suas atitudes, porque você está num lugar de um ambiente de bomba, de explosão, de uma contenda acontecer a qualquer momento, ou uma rixa, ou uma confusão.
E se a gente olhar para a nossa casa, família, que família é bênção demais, é maravilhoso, mas não é fácil, às vezes a nossa própria casa é um ambiente de terreno minado. Às vezes a forma da gente falar, porque as nossas atitudes pode estourar. E aí você tem até medo de falar, nem vou falar isso, porque se eu falar, o negócio vai ficar feio aqui em casa. Eu nem vou me arriscar, porque se eu falar... Então, no caso de Isaac, ele estava nesse terreno, e ele tinha que andar bem pianinho, ele tinha que medir as palavras, porque o ambiente não era bom. Porque o ambiente não era bom. E, infelizmente, né, alguns lares, algumas casas, a crise é essa, de um ambiente familiar que não é bom, de uma atmosfera tóxica, de uma atmosfera pesada, de uma atmosfera que dá vontade de permanecer fora de casa, no trabalho, dobrando, trabalhando, fazendo hora extra, do que voltar para casa. Houve um momento na minha vida, de casado já, né, que era desse jeito. O ambiente era extremamente tóxico. Então, chegar em casa era pisar num terreno que poderia explodir a qualquer momento. E era muito difícil, muito complicado. Ninguém aguenta viver desse jeito. Você não dorme. Você já viu? Acho que é o tema de um filme, né? Dormindo com o inimigo. É mais ou menos isso que acontecia naquela época, né? Que a gente não tinha Jesus, era dormir com o inimigo. O Isaac estava mais ou menos assim. Então, era um ambiente muito hostil, realmente, muito difícil, mas era uma saída para salvar a família. Ele não estava desistindo, ele não estava também jogando a toalha, mas era. Aí o que aconteceu? Versículo 2. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça para o Egito, procura estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Então, se o Senhor falou, certamente eu acho que ele já começou a orar. E é nesses momentos de crise que a gente ora, não é? É nos momentos da dificuldade que a gente vai pelo joelho. Nos momentos da dificuldade que a gente vem para a oração 6 horas da manhã. Nos momentos da dificuldade que a gente vai para a vigília. Geralmente é assim, não é? Nos momentos de dificuldade que a gente tem uma busca mais intensa por Deus. Então, possivelmente, estando nesse campo minado, no campo do inimigo, Isaac, o único refúgio que ele tinha era a oração, de buscar a Deus. Senhor, uma resposta. Senhor, fala, é aqui mesmo. E aí, pelo que o versículo 2 disse, havia mais possibilidades. E outra possibilidade era o Egito. Só que o Egito é um sinônimo, se a gente olhar para a Escritura, daquele período, né, que Israel ficou 400 anos escravo. Egito é sinônimo de escravidão. Voltar para o Egito, aí sim, é levar a família para um ambiente muito mais hostil, muito mais de pecado, muito mais de distanciamento de Deus, é levar para perdição. Às vezes a gente aconselha os casais, às vezes não, né? Muitas vezes. E quando está esse ambiente de crise no relacionamento, a primeira coisa que já chega o casal com a saída, com a solução é: pastor, não tem mais jeito, vamos divorciar. Egito. Pastor, não tem mais jeito, mas nós queremos lutar pelo nosso casamento. É o ambiente lá de Gerar. Aliás, Gerar significa pernoitar. Esse é o original da palavra, gerar, pernoitar. Então, o que o Isaac estava passando ali, aquele momento, apesar de serem vários dias, mas era só uma pernoite, era só um momento. Deserto tem que ser só uma passagem. Deserto não pode ser morada. Nós não vamos ficar morando nesse ambiente hostil, de medir as palavras sempre. Ninguém aguenta, como eu falei. Por isso nós temos que buscar, assim como Isaac buscou, orou no meio da crise e Deus respondeu, porque no pensamento dele era divórcio, Egito, vamos sair, vamos fazer isso, que não era algo que estaria debaixo da bênção do Senhor, apesar deles estarem na terra dos filisteus aqui. Aí o Senhor então fala com ele: não vá para o Egito, procure estabelecer-se nessa terra, permaneça nessa terra mais um pouco. Alguém assustou aí? É para acordar mesmo, né?
Então ele fala, permaneça nessa terra mais um pouco. Mais um pouco, porque Gerar é um lugar só de pernoite. A Bíblia diz que a noite, o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem o sorriso, né? Vem a alegria. Então, permaneça um pouco, e eu estarei com você. Aqui tem a parte fundamental, queridos. Aqui, desse momento em diante, Deus começa a relembrar a Isaac, e isso serve para nós, essa palavra para nós também, a relembrar, a reviver o Isaac, a estimular o Isaac das promessas que ele fez para Abraão, seu pai, para a família dele, para a geração. Então, Deus está relembrando, Isaac, você não lembra? Eu vou te relembrar aqui quais são as promessas. E ele está falando a mesma coisa para nós, Igreja Evangélica Vida, vocês não lembram? Então, eu vou relembrar para vocês qual é a promessa que eu tenho com vocês, independente da circunstância e da situação que você está enfrentando neste momento, que você está passando, independente da crise. Eu vou relembrar algumas coisas. Aí ele começa, versículo 3 ainda, né? Permaneça nesta terra mais um pouco, eu estarei com você e te abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Então, ele está relembrando as promessas. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra, todos está incluído a gente, hein? Todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os seus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos, as minhas leis. Eu quero reafirmar com você essa promessa. Então, Isaac, você está debaixo de promessa. Você está debaixo de promessa. A sua casa está debaixo de promessa. A sua família está debaixo de promessa. A sua vida está debaixo de promessa. Crises virão, dificuldades vão acontecer, conflitos, tempestades, mas é o melhor momento de ouvir do Senhor que Ele tem promessa e que Ele vai cumprir, que os planos deles não serão frustrados e que tudo quanto o Senhor sonhou conosco irá realmente, Deus irá fazer. É isso que Deus lembrou Isaac. Isso foi tão forte para Isaac que o versículo 6 diz o quê? Bem pequenininho o versículo. E assim Isaac ficou em Gerar. Debaixo dessa palavra, debaixo dessa promessa, debaixo dessa reafirmação, o inimigo continuava lá, o terreno era do mesmo jeito, tudo estava do mesmo jeito, mas eu estou debaixo da promessa de Deus. Eu estou debaixo da bênção de Deus. Eu estou debaixo da palavra do Senhor. Eu estou firmado na rocha que é o Senhor Jesus. E aí assim as coisas mudam. Certamente, diante do inimigo, o Isaac já não estava tremendo tanto. Diante da crise, o Isaac já não estava mais sem esperança. Pelo contrário, Deus vai fazer algo aqui. Deus vai fazer. Essa semana eu ouvi um rapaz que deve ter os seus próximos 30, 32 anos, brasileiro, mas descendente de judeu. Ele nasceu no Rio de Janeiro, carioca, né? E foi para Israel. Quem é descendente de judeu, isso está na palavra até, né? Deus vai ajuntar todo mundo, né? Deus vai trazer os dispersos. Então, quem é descendente de judeu tem um grande incentivo pelo governo de Israel. Eu gostaria muito desse incentivo, mas nem sei qual é a minha genealogia, qual o nível que está. Eu sou filho dessa promessa aqui, mas onde que está, eu não sei. Mas quem é filho de judeu, né, é só fazer o contato com o governo vai te aguardar lá. Quando ele falando isso, quando eu cheguei no aeroporto, já tinha os meus documentos tudo prontinho, já tinha uma casa para me morar e já tinha um salário para mim do governo, que na verdade ia durar um período até que a escola paga, até que ele começasse a trabalhar e ter a renda para se sustentar. Hoje ele fez, né, estudou a Bíblia, fez bastante estudo e hoje ele é um guia. Ele não virou um teólogo, né, ou um pastor ou algo assim, ele é cristão, judeu, né, mas cristão, e ele virou um guia. Seria uma excelente oportunidade de ir para Israel e ter esse menino por causa da idade, né, muito novo, como um guia nosso lá, quem sabe.
Mas eu achei muito interessante ele falando sobre isso, né, da, dessa, desse cuidado, né, com o povo de Deus, que está dentro dessa promessa, que está dentro dessa palavra, né? E aí, continuando aqui no texto, o Isaac permaneceu em Gerar, ele ficou em Gerar. E eu vou pular alguns versículos aqui. Não, vamos seguir. Vamos seguir no 7º mesmo. Ele disse assim: quando os homens do lugar perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. E teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: estes homens, os homens deste lugar, podem me matar por causa de Rebeca, porque era tão bonita. Então, Isaac também, como pai dele, contou uma mentira aqui, ou uma meia-verdade, alguma coisa nesse sentido. Mas esse é o problema de todos os homens. Eu acho que esse também é um grande problema meu, Éder, Evandro, todos os homens casados, né? Casarmos com mulheres bonitas. E isso tem algumas implicações. No caso de Isaac, o medo aqui era, naquela época, o adultério era tão respeitado, né? Assim, tão temido, na verdade, porque você poderia matar alguma pessoa. Isso não teria problema, porque se ele falasse que era a esposa, eles matavam ele e ficava com ela. Mas como ele falou que era irmã, aí ele respeitou, porque não poderia abusar daquela mulher. E aí, nesse sentido, Isaac ficou, como o pai dele, contando essa meia-verdade. E o versículo 8 diz assim: Isaac estava em Gerar fazia muito tempo. O Gerar, como eu falei, é pernoite, mas já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhando pela janela, viu Isaac acariciando a Rebeca, a sua mulher. Então, Abimeleque chamou Isaac e disse: na verdade, ela é a tua mulher. Por que me disseste que era a tua irmã? Isaac respondeu: porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela, por ela ser tão bonita, né? Então Abimeleque disse: tens ideia do que fizeste? Já parou para pensar o que você fez? O que poderia ter acontecido? Quais seriam as consequências para você, para ela e para nós, se tocássemos nela? Então ele está perguntando isso, porque qualquer homem bem poderia ter deitado com a sua mulher e teria trazido culpa sobre nós. Então isso seria um grande terror para todo aquele povo, se o adultério, se essa prostituição, se esse abuso tivesse acontecido. Por isso, essa advertência do próprio Abimeleque, que não tem nada assim de relacionamento com Deus, mas tinha um temor no coração a respeito disso. E aí ele advertiu, e o versículo 12 começa algo muito interessante aqui. Versículo 12 diz o seguinte: havia crise, havia a situação de escassez de água, e o versículo 12 diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoou. Olha, nada mudou, a crise continuava lá, a escassez de água estava lá, a falta d'água estava lá, mas ele plantou e colheu 100 por 1. A colheita foi farta, foi abundante. Não havia água o suficiente, mas havia a bênção de Deus, a mão de Deus, a direção de Deus. Então, é aqui que nós temos que andar, na crise, na situação difícil, nós temos que andar debaixo da bênção do Senhor. O versículo seguinte diz que o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, e até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus já começaram a ter inveja. Olha como que Deus abençoou essa casa, como que Deus abençoou essa família, ao ponto do inimigo gerar inveja, ficar com inveja, ficar de olho, ficar... O que está acontecendo? No meio da crise eles estão prosperando? Então, certamente, queridos, quando a gente busca, quando a gente caminha na presença do Senhor, quando a gente é fiel, obediente, essa bênção está sobre nós, muitos vão olhar e vão falar: o que está acontecendo?
que está acontecendo? É a bênção do Senhor, é a bênção do Senhor. Então eles ficaram com inveja. Aí eu vou pular para o versículo 18, que diz assim: Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão. Esses poços estavam entulhados. Ele diz aqui, os quais os filisteus fecharam. Em outra versão, talvez a sua, vai falar, entulhou, encheu de entulho, depois que Abraão morreu. E Isaac deu os mesmos nomes que o seu pai tinha dado. Aqui é algo muito importante, porque esse poço de água, né, era a fonte de vida. Imagina você num deserto e ter um poço de água, uma riqueza imensa. É uma aposentadoria vitalícia. E esse poço de água servia a todos, tanto a família de Abraão, de Isaac e também dos filisteus. Eles poderiam usufruir dessa água, eles poderiam também se beneficiar dessa água. Mas o inimigo, ele é tão sagaz que a ideia é assim: olha, eu posso morrer, mas ele não vai tomar essa água, não. Eu posso sofrer, mas vou fazer ele sofrer também. Não sei se você já ouviu isso dentro da própria família, né? Eu posso não ter o benefício, mas também ele não vai ter. Porque o inimigo é assim. E se a gente pensar na fonte de água viva, qual é a nossa fonte de água viva que sacia realmente a nossa sede? Palavra, Jesus, quando ele teve com aquela mulher samaritana. Se você beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que o inimigo quer entulhar? A palavra do Senhor, a fonte. Para que a gente não beba. Ele já está todo danado, né, o diabo. E ele quer que também nós estejamos na mesma situação. Então sempre vai entulhar. Sempre vai entulhar. O interessante é que Isaac lembrou desses poços. Eu creio, conjecturando, a Bíblia não diz, mas quando criança, possivelmente ele bebeu água desse poço, junto com o pai. Possivelmente o Abraão falou: Isaac, vamos lá no poço tirar água. E ele, qual poço, pai? Possivelmente tinha mais de um, é o poço tal. Eles colocavam nome, não sei qual era o nome desse. Colocava o nome no poço, vamos lá no poço tal. E tirou água, ele bebeu água ali. Então ele lembrava disso. Mas quando ele chegou lá nesse poço agora, depois, nesse período de crise, estava completamente entulhado. E você cavar um poço numa terra virgem é uma coisa, você cavar um poço entulhado requer muito mais esforço. E pior ainda, você cavar um poço entulhado na crise requer ainda muito mais, porque vai dar sede e você tem pouca água, então você tem que restringir a água e você tem que cavar. E ainda assim, pensar, será que vai ter água lá embaixo? Será que vai valer a pena todo o esforço? E se a gente pensar na nossa casa, família, é esse poço também. E se eu fazer uma pergunta aqui, como é que está a sua família? O poço? Tem água? Está saciando a sede? Ou está entulhado? A água tem, mas está muito barrenta por causa do entulho. Tem, mas está praticamente impossível da gente beber. Porque se a gente pensar no casamento, família, começou uma fonte pura, um namoro diante de Deus, um noivado, um casamento. É essa fonte que nos sacia, é a nossa família. E com o decorrer dos anos, o que acontece? Família, casamento, entulhos vão sendo jogados no poço. Quem joga o entulho? Filisteu? O inimigo? Pode ser. Mas você sabia que a maioria dos entulhos da nossa casa, da nossa família, somos nós mesmos que jogamos? A sua indisposição, a sua falta de perdão, a sua falta de reconhecer o outro, a sua palavra rude, a sua ignorância, o seu egoísmo, do jeito tem que ser desse jeito. Nós somos muito ruins.
A Bíblia diz que nós que somos maus, nós sabemos dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então nós somos maus, egoístas. Aliás, quando Jesus é questionado a respeito do divórcio, que é a morte realmente do diálogo, da comunicação de um relacionamento, quando ele é questionado sobre isso, ele fala assim, é por causa da dureza do coração do homem. Nosso coração é duro. E aí nós jogamos pasada de entulho dentro desse poço. E quando pensa que nós estamos morrendo de sede, dentro da nossa própria casa. E a nossa casa passa a ser este ambiente hostil do Gerar. Passa a ser pernoite. É melhor só passar uma noite e sair de casa, porque ninguém aguenta o ambiente, porque o poço está todo entulhado. E, na maioria das vezes, as pasadas de entulho foi nós mesmos. E, na maioria das vezes, essa palavra que eu falei, né? Se eu não posso tomar, ele também não vai tomar. Se eu não tiver isso, ele também vai ver. E, possivelmente, talvez já até saiu essa frase da nossa boca. Agora ele vai ver o que é bom para tosse. Agora ele vai ver o que é bom para tosse. Entulho. Entulho. Quando a gente maltrata um membro da família, esposa, esposo, filhos, nós mesmos estamos nos prejudicando. Nós estamos ferindo a nós mesmos. Nós estamos ferindo a nós mesmos, a nossa casa. Mas Isaac tomou uma decisão. Eu vou cavar o poço. O mais importante é isso, é saber, olha, realmente eu dei muita pasada, eu joguei muito entulho, o poço está cheio, mas eu quero cavar esse poço. Eu vou reverter esse quadro. E aí, começar a cavar. Vai ser fácil? Lógico que não. Como eu falei, quando os casais nos procuram e já vêm com essa solução, falando de separação, de divórcio, eu falo assim, olha, é a opção? É uma. É a melhor? Não. É a pior. Mas lutar pelo casamento, tirar entulho, é bom? Não. Mas é a menos pior. Vai ser fácil? Não, de jeito nenhum. Mas é o caminho melhor. Porque Deus sempre vai trabalhar pela restauração. Deus sempre vai trabalhar para que seja restaurado. É isso que Ele está fazendo aqui na vida de Isaac. É isso que Ele está fazendo na família de Isaac. Até agora nós só vimos coisas materiais, que é a falta de água, os recursos, essa crise que ele estava passando. Mas daqui em diante nós vamos ver que isso tem tudo a ver também com a crise espiritual. Porque o que Deus quer restaurar, em primeiro lugar, não é o relacionamento familiar, é o relacionamento com Ele. É isso que precisa ser restaurado. Em todos os âmbitos da nossa vida, a primeira coisa que precisa ser restaurado é o nosso relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus for restaurado, certamente o nosso olhar, a nossa forma de tratar, de agir, de reagir, vai ser totalmente diferente. Você vai ser um pacificador dentro da sua casa, e não um acendedor de pavio. Então, o primeiro relacionamento é o espiritual. Isaac, então, ele toma essa iniciativa, vamos cavar o poço. E eles cavaram, e achou água. Mas o versículo seguinte, o 25, eu li o 18, né? Então, vamos lá, parei no 18. O 19, ele diz, os servos de Isaac cavaram no vale. Então, Isaac também não estava sozinho, ele precisava de mais gente para ajudar, porque não era fácil. Sozinho você não aguenta, você precisa de ajuda. Se há uma crise, se há uma situação, seja ela financeira, seja ela no relacionamento, seja ela espiritual, você tem que buscar ajuda. É na sua célula, é na igreja, é no aconselhamento pastoral, mas você não pode ficar parado. Se o Isaac ficasse parado, certamente a família ia perecer. Mas diante de uma crise, nós temos que empurrar a vaquinha e tomar uma atitude, uma iniciativa. E foi isso que ele fez. E os servos estavam ali e eles cavaram. E diz aqui o 19, que os servos cavaram no vale, descobriram um veio de água, aqui já era um poço, não era entulhado, mas um de terra virgem, eles cavaram, né? E os pastores de Gerar começaram a discutir com os pastores de Isaac, essa água é nossa. O inimigo vê a gente prosperando, ele vai sempre ser um empecilho, sempre ser uma resistência, uma barreira, e começaram a brigar. E por causa dessa briga, eles colocaram o seguinte, essa água é nossa, por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, quer dizer, confusão. Teve confusão. E mesmo assim, Isaac não desistiu.
Vamos continuar, vamos para outro poço então. Se esse teve confusão, deixa com ele, vamos para o próximo. E eles foram. E aí o versículo 21 diz: então os servos de Isaac cavaram outro poço. Mas eles também discutiram por causa daquele, por isso chamou Sitna. Desavença, confusão, complicação. De novo, a mesma coisa. Cavar poço, querido, tem que ter persistência. Restaurar a família, restaurar relacionamento, persistência, insistência, perseverança. Na presença de Deus, joelho no chão, busca, busca, busca. Ver salvação na família, persistência, insistência, oração, 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 jejum, voto, insistência, porque a resistência é grande. Mas certamente Deus nos dá a vitória. E aí vamos para o próximo poço então, aquele teve confusão, vamos para o próximo. Aí ele foi, agora está no versículo 22. Isaac mudou-se dali, cavou um outro poço, e ninguém mais discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome Reobote. E o Reobote significa, dizendo, agora o Senhor abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Agora o Senhor nos deu folga, agora o Senhor nos deu liberdade, agora o Senhor nos deu férias, agora nós estamos numa boa, porque agora não tem contenda. Resolvemos os nossos BOs, resolvemos os nossos conflitos, resolvemos os nossos bate-boca dentro de casa, está todo mundo bem, que maravilha voltar para casa agora. Que maravilha sair do serviço, agora eu vou para minha casa porque vai ter um cafezinho, uma broa, e vai ter um queijinho lá em cima, um pão de queijo, e nós vamos todos sentar na mesa. Deus nos deu um lugar amplo, Deus nos deu liberdade, Deus nos deu paz. Por isso, Reobote. Por isso se chamou Reobote. E eu creio que é isso que Deus quer. Deus quer restaurar, primeiro, o nosso relacionamento com Ele, segundo, o nosso relacionamento familiar, para ter esse ambiente espaçoso. Imagina você chegar na sua casa e não ter liberdade dentro da sua própria casa. E não ter liberdade de falar, e não ter liberdade de opinar, e não ter liberdade de nada. Deus nos deu um lugar espaçoso. Liberdade, paz, Reobote. E aí vem algo interessante que eu falei da parte espiritual, e assim a gente fecha. No versículo... Deixa eu ver qual é que eu parei. Versículo 23, ele diz, dali Isaac foi para Bezerba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu. Olha que interessante. O Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão. Aqui tem algo interessante, porque Deus chega para ele e se apresenta, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Imagina você, eu como pastor aqui da igreja, já há 25 anos, desde quando a igreja começou, e chega agora no próximo domingo, que é um domingo de Santa Ceia, e quem vai estar pregando no domingo agora de Santa Ceia sou eu também. E imagina que no domingo agora eu chego para a igreja e falo, meus irmãos, sou o pastor Fabiano, sou esposo da Claudinete, nós temos 2 filhos, o Lucas, a Rebeca, eles moram na Austrália, tarará, tarará, e começo a me apresentar para a igreja Evangélica Vida, a qual eu sou membro há 25 anos. O que eles vão falar? Você está doido? Para que você está se apresentando se todo mundo te conhece? Agora, Deus chega para Isaac e se apresenta. Por quê? Isaac não conhecia Deus. Isaac conhecia o Deus do pai dele, Abraão. Mas Isaac não tinha, apesar de participar de tudo com o pai, ver tudo, mas ele não tinha ainda tido uma intimidade, uma experiência própria com o Senhor. E muitas das vezes os lares estão assim, né? Um busca, um tem experiência, os outros estão a reboque. O mais importante nisso, que nós precisamos ter essa experiência com Deus. Então, por isso Deus chega para Isaac, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Mais adiante, com Jacó, filho de Isaac, ele vai falar, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. E mais adiante, de Jacó. Mas aqui, até então, ele não conhecia. E aí sim, olha só o que acontece. Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. E eu te abençoarei, te multiplicarei, e multiplicarei os seus descendentes por amor a Abraão, meu servo. Não é por amor a Isaac ainda não. Por amor a Abraão. E ele diz o seguinte, versículo 25.
Isaac construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor. E ali armou o acampamento. Jamais Isaac tinha feito isso. É a primeira vez que ele invoca o Senhor, que ele levanta um altar de adoração a Deus, que ele realmente começa a ter experiência com Deus. Até então, ele movia debaixo das asas do Pai. Ele não tinha experiência com Deus. Ele não tinha uma vida espiritual com experiência com Deus. Ele estava debaixo do mover do Pai, do líder de célula, do pastor, do irmão, da irmã, mas ele próprio não tinha tido ainda uma experiência com Deus. A partir deste momento, Isaac, então, levanta um altar e começa a invocar o nome do Senhor. Aqui as coisas mudam, porque agora as experiências vão ser experiências próprias. Nós estamos num ano que nós estamos com o tema presença. E essa presença é nós que buscamos. Essa presença, Deus quer se manifestar a nós, mas nós temos que buscar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu quero orar com você, abençoar a sua vida, sua casa. Mas eu quero começar de trás para frente nesse desafio de Isaac, de levantar um altar e começar a adorar ao Senhor. E esse é o grande desafio, este é o apelo desta noite, né? Realmente você quer uma experiência com Deus, uma experiência nova, algo que você não provou, algo que você ainda não experimentou. A partir de hoje eu vou começar a buscar o Senhor de forma mais intensa, mais intencional. É sobre isso que eu quero orar, primeira oração. Depois eu vou abençoar a sua casa, a sua família, profetizar que o Rehoboth, largueza, paz, vai começar a chegar lá. Mas eu queria desafiar você a dar um passo de fé e falar com Deus: Senhor, até então eu não tinha tido uma experiência pessoal, mas eu quero ter a partir de hoje. E se isso é o desejo do seu coração, eu quero desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, eu quero orar com você. Senhor, uma experiência nova, Senhor, um dom novo, Senhor, um ânimo novo, Senhor, uma unção nova, Senhor, um toque novo que eu ainda não experimentei. Senhor, eu quero invocar o teu nome e levantar um altar. Sai do seu lugar enquanto o Evandro está dedilhando. Tem alguém aí no louvor? Vamos cantar um cântico? Aí a gente fecha com um cântico e vocês fiquem à vontade para vir aqui na frente. Eu vou estar orando com vocês. Aleluia. Glória te damos, Senhor. Aramanás, Iberei, Andarás, Aramanaias, Oromanás, Iri, Andarás, glória te damos, Jesus. Glória te damos, Senhor. Glória te damos, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca Aleluia. Essa é a me oportunidade de você deixou. ser desafiado, né? Tomar a iniciativa. Como um ato de fé, de Seu coragem, amor perfeitez. perfeito sempre esteve Se colocar na presença do Senhor de forma repousado mais intencional. em mim. E buscar ao Senhor uma nova experiência. E se eu passar pelo vale, Aleluia. Eu quero desafiar você também a vir à frente pela sua família. Se há alguma dificuldade, seja relacionamento, seja financeiro, seja saúde espiritual, também este é o momento que eu quero desafiar você a vir à frente e colocar a sua família, a sua casa diante do Senhor.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Vocês que estão aqui à frente, eu vou dar alguns segundos para vocês orarem e falar, Senhor, uma experiência nova. Eu quero levantar um altar, eu quero te buscar de forma mais intencional. Os que estão aqui do meu lado também, que estão orando pela família, começa a colocar a família diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença neste lugar. O Senhor é o mais interessado, Senhor, em nos alcançar a nossa casa, a nossa família. O Senhor é o mais interessado, Senhor, em alcançar a nossa vida, em se revelar a nós. O Senhor é o mais interessado, Senhor, em manifestar a nós de formas das mais diferentes, meu Deus. O Senhor é o mais interessado em fazer coisas novas, ó Deus, e a única coisa que o Senhor requer de nós é um coração aberto, um coração sedento, um coração que é inclinado a isso, inclinado ao Senhor, Pai. Assim como Isaac teve toda a experiência com o pai dele, vendo os grandes feitos do Senhor, até ouvindo essas palavras de promessa, mas de repente, diante de uma situação adversa, de uma crise, ele teve a oportunidade, ó Deus, de começar um relacionamento mais focado, intencional, particular, pessoal, peculiar, ó Deus, com o Senhor. E isso que mudou a vida de Isaac. Nesta noite, Senhor, os amados estão aqui, ó Deus, nesse propósito de começar um relacionamento proporcional, proposital, intencional, ó Deus, se a busca vai fazer isso, coração aberto, como eles vieram, já sair do lugar já é, ó Deus, um sinal de que, Senhor, eu quero, eu anseio, meu coração está sedento, que essa semana ainda, ó Deus, que este mês, que este ano, Senhor, muitas experiências novas aconteçam, muitos altares eles vão levantar, ó Deus, muito momento de invocar o Teu nome e muito momento de ouvir a Tua voz, de ouvir, ó Deus, a direção do Senhor. Por isso toma em Tuas mãos. Oro também pelas famílias, ó Deus, eu mesmo esteja visitando cada lar nesta noite. Visita os lares nessa noite. O Senhor conhece o ambiente de cada casa, o Senhor conhece a atmosfera, o Senhor sabe, Pai, se é um terreno minado, se é um ambiente, ó Deus, hostil, se é um ambiente pesado, se é um ambiente em que a palavra tem que ser medida, que as ações têm que ser controladas, porque senão, ó Deus, explode, senão o conflito vem. Senhor, Tu és o Deus da paz, da reconciliação, ó Deus da conversão, ó Deus da bênção do Senhor na família. Então visita esses lares, meu Deus, queimando todo o espírito de confusão, contenda, separação e levantando um espírito, Senhor, que é o Teu espírito de amor, de paz, de alegria, de gozo, de benignidade, bondade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, assim nós abençoamos e profetizamos, Pai, coisas novas, coisas novas, coisas novas, Senhor. Eles vão provar, ó Deus, de novo, de uma água cristalina, ó Deus, os entulhos vão ser removidos. E lá no fundo desse poço tem água, é uma nascente, Senhor, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que quando nós nos convertemos, quando nós cedemos, quando nós abrimos o nosso coração, do nosso interior fluirão rios de água viva. Do interior de cada um, Pai, dentro da sua casa, esteja fluindo este rio de água viva que vai saciar a sede de toda a família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de você ir para o seu lugar, dá um abraço, profetiza. Deus vai te visitar, Deus vai fazer coisas novas, em nome de Jesus. Eu queria chamar os diáconos aqui, Israel está ali já, para a gente fechar com essa oração com os diáconos.